Bem-vindos todos. Eu sou Aline Monteiro, professora de Psicologia da Educação da Faculdade de Educação, e junto com a professora Angela Santi, coordeno o projeto de pesquisa e extensão ITEC, que é Imagem, Texto e Educação Contemporânea. Essa oficina, ela é um pouco diferente, assim, né, do que a gente vem trabalhando no projeto, porque ela faz parte de um movimento, né, assim, de um evento de comemoração de 100 anos, né, do Paulo Freire. Então, a gente teve esse duplo desafio, assim, né, de resgatar, assim, né, algumas coisas do Paulo Freire que se juntam com o nosso trabalho, que envolve já há 10 anos o estudo dessas dinâmicas, assim, né, de tecnologias que reconfiguraram a forma como a imagem e o texto participam do nosso cotidiano, da nossa formação, das nossas relações sociais, afetivas, da nossa subjetividade. E nesse contexto, o trabalho do ITEC passa por não só estudar, analisar essas dinâmicas, mas pensar como é que elas interferem, tensionam ou podem colaborar com o universo do trabalho escolar, né, do trabalho de educação, do trabalho em sala de aula. Isso porque, assim, né, a gente percebe que a escola, por ser, né, uma instituição com origem numa cultura moderna, vinculada a uma formação nas ciências e a um processo ligado ao texto, à alfabetização, ao domínio conceitual, criterioso, né, assim, ele passa por uma dinâmica atencional, cognitiva, de relações, né, assim, com contexto e com texto, que tem, assim, desde os anos de 1990, desde o final do século passado, com as tecnologias digitais e a internet móvel, assim, né, acessível e ubíqua o tempo inteiro, assim, sofrido porque os regimes de atenção que nós somos convocados a exercitar cotidianamente, de relação com a imagem, com o texto, uns com os outros, com o próprio conhecimento, atenção à diferenciação e à mistura entre o que é conhecimento e informação, mudou radicalmente no nosso cotidiano e é completamente diferente dessa que originalmente a escola tem o compromisso de trabalhar, de exercitar e de promover. Então, assim, né, a escola tem enfrentado esse desafio cada vez mais de estar isolada na necessidade de trabalhar, de construir, né, esse tipo de trabalho rigoroso, lento, linear, de uma atenção focada, duradoura, para o tipo de conhecimento e reflexão crítica que ela precisa promover, né? Quando em nenhum outro lugar mais quase a gente trabalha com isso. A própria questão da turma, de estarmos todos juntos no mesmo ambiente, prestando atenção numa mesma coisa, é algo que a gente raramente enfrenta hoje em dia por conta das telas individualizadas, portáteis, que atravessam o nosso cotidiano, a velocidade com que a gente troca, recebe e produz informação. Então, o desafio do ITEC, além de estudar essas dinâmicas todas das mídias, das características da imagem, do texto, das tecnologias dos dois, da atenção, mais recentemente um trabalho com fake news, com a ideia de desordem da informação, pensar como é que essa dinâmica externa, ela se diferencia e tensiona da escola, mas como é que ela pode ser trazida para dentro da escola de modo a colaborar com o trabalho, né, escolar, com essa educação crítica que precisa ser pensada, né? Então, a gente desenvolve uma série de oficinas, de trabalhos que tentam aproximar essas duas dinâmicas, a fora da escola e dentro da escola, as da imagem e do texto, para que, assim, elas possam, assim, né, a externa escola ajudar da escola a acontecer e a escola também ajudar com que a gente lembre, né, que a gente precisa, ainda assim, de demora, de uma outra atenção, de uma leitura rigorosa, também para se movimentar nesse mundo, senão a gente é engolido por essa velocidade toda e por uma falta de pausa e atenção e reflexão naquilo que a gente diz, escuta, faz, né? E é feito fazer, né? E somos provocados a fazer cotidianamente. Então, nesse sentido, a gente está trazendo do nosso trabalho uma oficina
chamada 5 Fotos, Uma História, que é uma oficina que a gente já faz há muito tempo, que bebe das águas do cinema, do trabalho com cinema, que é um outro grupo do qual nós duas fazemos parte, mas é coordenado pela professora Adriana Freschi, que é o CINEAD, mas pensado numa relação com o Paulo Freire. No que o Paulo Freire tem no seu trabalho, dessa preocupação com uma educação que não seja bancária, que seja crítica, que seja reflexiva, que trabalhe ancorada com as nossas experiências cotidianas, né? Que parta de uma vivência, de uma reflexão sobre aquilo que a gente vive cotidianamente, que não seja uma memorização de conceitos, mas uma reflexão sobre a vida, sobre o nosso posicionamento subjetivo, ético e político, né? E, nesse sentido, o trabalho do Paulo Freire, as imagens sempre foram um auxiliar do seu trabalho, né? A gente vai falar isso mais, eu estou fazendo uma introdução, a Ângela vai fazer uma apresentação mais detalhada disso, assim, né? Mas as imagens e a tecnologia das imagens, considerando, obviamente, as distâncias de tempo e de realidade do quando o Paulo Freire estava fazendo lá o seu trabalho, em particular a experiência em Angico, assim, né? Isso já estava colocado, né? A imagem como um disparador do que ele vai chamar de palavras geradoras, né? A partilha de uma unidade para reflexão e debate crítico a partir de uma imagem conjugada e transmitida, né? Assim, partilhada por tecnologias visuais, né? Então, a gente vai fazendo esse link e entende que, assim, até os motivos das fotografias que a gente tomou como objeto hoje, que é a escola, né? Assim, é uma tentativa da gente partilhar as nossas experiências escolares para que a gente se volte e reflexione sobre essas experiências concretas que todos nós tivemos na escola com educação, para que a gente também possa tirar uma reflexão sobre se a escola e a educação hoje continuam como nós experienciamos, que experiências a gente pode partilhar com os nossos alunos, ou promover para que os nossos alunos tenham hoje para partilhar no futuro, né? Quais são as diferenças entre o que a gente viveu naquele momento, tanto como realidade escolar, da nossa experiência da escola, como o sentido que aquela escola tinha para a nossa vida fora da escola, e o que é que os alunos vivem hoje como realidade escolar, e como o sentido que a escola tem para a realidade que eles vão vivenciar antes, né, depois da escola. Então, nós, professores que sempre vivemos numa tensão temporal de sempre trabalharmos com gerações novas, né, mais distantes da nossa realidade, né, infantil e formadora, e também para um futuro incerto, né, que a gente possa ter, assim, nessas experiências com as fotografias sobre a escola, e também inspirados nesse trabalho com imagem e tecnologia do Paulo Freire, do sentido da formação que ele colocava na educação, assim, né, que a gente mantenha uma atenção a sempre se perguntar o sentido do nosso trabalho como professor na escola e na educação, no presente e para o futuro, né? Então, esse é o convite que a gente vai fazer para vocês, assim, então, apresentar um pouquinho desse trabalho do Paulo Freire, e depois a gente fazer essa vivência com imagens e palavras geradoras a partir das nossas lembranças escolares em fotografias. Eu acho que eu falei tudo, Ângela. Esqueci alguma coisa? A gente tem o site do ITEC, assim, acho que isso tudo também já foi passado para vocês na inscrição, não me lembro, mas vai ser colocado no chat, para vocês também conhecerem o nosso trabalho, para além desse, que é essa proposta dessa oficina, né, as outras oficinas que a gente tem. Então, é itec.imagemtexto.org, o CINEAD também, cinead.org, e vocês têm o contato da gente também, que a gente possa seguir, que seja um primeiro encontro para muitos trabalhos de todos nós que estamos preocupados e engajados com uma educação sempre que faça sentido, né? Vai lá, querida. E para a gente que, enfim, somos professoras de uma universidade pública, né? O sentido do nosso trabalho tem a ver com esse compartilhamento aqui mais em massa, mas também de trabalhos mais pontuais que a gente possa fazer com determinadas escolas, determinados professores e professoras que têm interesse. Então, tem o contato no site, o próprio e-mail, vocês já têm algumas coisas, né, nossas. Então, a gente pode fazer trocas, pensar junto e, eventualmente, fazer um trabalho mais pontual. Enquanto a gente estiver no remoto, ou mesmo talvez depois, dá para continuar remotamente trabalhando até fora do Rio, que é onde a gente está, né?
Então, fica isso também que para a gente é bem, bem importante, ou o próprio uso, né, das ideias que a gente traz ali no site. Então, agora, a ideia é mostrar para vocês alguns exemplos dos 5 fotos uma história, se o Jonathan puder começar a compartilhar. Então, assim, os 5 fotos uma história, a gente fez nessas atividades, esse exercício, tem Paulo Freire, né? Aqui que a gente fez uma adaptação, mas para vocês conhecerem o que a gente já fez até agora, né? E para isso ajudar, inspirar vocês também, conhecer primeiro e inspirar vocês na hora que vocês... Jonathan, não dá o play ainda não, só rapidinho, né? Os 5 fotos uma história é uma experiência da gente pegar, né? Ela vem de uma experiência com cinema, da gente pegar 5 fotogramas de cinema, né? E construir uma história com esses 5 fotogramas, um exercício bem simples e, né, assim, primitivo, mas que traz a essência do que é a montagem, né? E a edição cinematográfica, né? Então, esse é o exercício que a gente faz, que ele traz essa lógica, né? A discussão, e é o que a gente vai fazer com vocês, só que não com fotogramas de filmes, mas com as fotos. Aí temos alguns exemplos aí. Só, Jonathan, eu acho que é um pouquinho antes, porque aí, como durou 1 minuto, aqui eu acho que já começou alguma coisa, né? Mas só para dizer que esse exercício está em produções e depois oficinas, na aba produções, depois oficinas. E aí... Isso, tem um link aí no chat para quem quiser ver também. Tem um link aí no chat também para quem quiser ver depois. Isso. E aí, essa pessoa com outra voz, com o mesmo nome da Ângela, é a Camila, nossa bolsista. Aquela que está pilotando aqui. Ela está usando o nome da Ângela, mas é a Camila, e a Ângela está aí com a imagem em pessoa para vocês. Mas, como a Aline falou, é uma combinação, né, de duas oficinas promovidas, né, pelo Cinead, a Fernanda Meuzuki, que foi orientanda da Adriana Fresquet, e ela, então, recuperou alguns cineastas que faziam exercícios de cinema, né, sem ser essa pedagogização, né, de usar a imagem, o cinema a serviço de um conteúdo, mas, ao mesmo tempo, promover, né, para não cineastas, uma espécie de iniciação ao cinema através de exercícios. Então, ali, na apresentação da oficina, tem uma explicação para vocês entenderem a origem. E o Jonathan caiu. Alguém pode botar aqui para a gente só para ir costurando quando a gente resolve esse problema técnico, pode passar o link para mim que eu abro? E a minutagem de início... Vanessa já colocou aqui, eu vou abrindo. Mas só falando com vocês enquanto isso, né? Ainda que o Cinead tenha essa experiência, assim, né? Esse propósito, né? De trabalhar com o cinema por si só, assim, não a serviço de um conteúdo, sobretudo, né? Assim, mas o que a gente pode aprender e desaprender com o cinema em si, essa oficina também traz alguma coisa que é da nossa realidade atual, que é o quanto que a gente está submetido a uma série de informações e imagens, né, plurais e de origens diferentes, e a gente tem que editar o tempo inteiro um certo nexo, uma certa linearidade, e também o quanto que a gente recebe muitas imagens editadas, assim, né, e a gente entender a questão da edição. Então, peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vai compartilhando, que eu vou comentar uma outra coisa importante. Um dos objetivos nesse processo é se aproximar e poder, né, manusear, mesmo que seja remotamente. Vocês estão vendo? Eu estou vendo. Tá. Então, quando você acabar, eu dou o play. Tá. Ao mesmo tempo, ao fazer isso, né, que é o que é o exercício originalmente, poder fazer fotos, né, ou fotogramas dos filmes, depois combinar diferentes filmes e pedir para as pessoas que escolham 5 fotos e construam uma única história,
Isso também entra no processo de educação, né, para a imagem, alfabetização, o letramento midiático e para a imagem, pelo fato da gente mostrar, né, que qualquer coisa que nos é apresentada, né, em imagem e texto é construída a partir de uma perspectiva, né, para que a gente desconstrua no próprio fazer a ideia de uma naturalização, de uma narrativa, de uma perspectiva, né, então isso é um ponto importantíssimo. Então, agora ela vai mostrar entender que o jogo entre o texto narrativo e a imagem passa por variações hierárquicas entre um e o outro, né? Quando um sobrecodifica o outro, né? O outro sobrecodifica um, e a gente fazer esse jogo também de perceber que uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas a gente só consegue dizer isso com um texto, né? Então, assim, cada um tem sua especificidade, suas potências, né? Seus limites também. E as combinações de um com o outro amplia, né? Assim, essas possibilidades e, de certa forma, um vai compensando os limites do outro. Então, vou dar o play aqui para a gente. Deparo-me com a decadência humana e com a miséria... É um pouco baixo. Em meio à opressão, pensando em meus pensamentos, me veio uma decisão: recomeçar ou abortar a missão. Era uma vez um grupo de refugiados tentando achar um lugar melhor para se habitar. Juntos chegaram na fronteira, encontraram um lugar para morar. Encontraram ajuda para poder viver, colégio para nossas crianças, e assim conseguiram vencer. A imagem que não se apaga ou pode se apagar. O fotógrafo é um profissional que registra uma imagem em forma de história da humanidade. Ora registra a imagem do trabalhador, ora registra a imagem da família, de sua casa. Ora registra a imagem das pessoas reunidas em manifestações. Ora registra uma imagem de político reunido, decidindo seu roubo, mas se rouba mais, ou se rouba mais amanhã. A história de dois irmãos, João e Pedro. Eles foram fazer um cruzeiro em Santos para Buenos Aires. Uma viagem que eles sempre sonharam. Chegam lá, o navio parou e um dos irmãos mergulhou para dar um mergulho no alto mar para desaparecer. Enquanto isso, o outro irmão ficou sentado esperando, pensativo. Aí o outro ficou em cima da montanha para esparecer um pouco a paisagem. Vai, Suzé. Aqui, Suzé, isso aqui. Chegando em casa, ele, junto com jardineiro resolveram fazer uma obra-prima, uma prima de arte, para mostrar para eles, junto com o cachorro do lado. Esses filmes, deixa eu parar de compartilhar aqui que eu vou mostrar outra. Esses filmes foram do CREJA, né, aqui da experiência de educação de jovens e adultos no Rio de Janeiro. E a gente tem outras duas experiências que são bem diferentes. Jonathan, você pode compartilhar? Você sabe qual é? Acho que pode ser o Jonathan, Aline.
A Dulce botou... Jonathan já voltou? Já. Consegue, Vamos mais, Jonathan? Jonathan. Ou não? Só um minuto só. Só um minuto. Não, se estiver acessível, senão a Aline pode continuar compartilhando. Então pode continuar, Aline. Tá Então, no, a gente no tem WhatsApp. agora um exemplo. Peraí, gente, só um minutinho. De uma oficina do nosso curso de extensão, né, feito com professores formados em formação. Isso é feito no Jardins do Mãe. Então, vocês vão ver que a gente está num cenário que não é de sala de aula, folhear cadernos, papéis, como a gente teve no primeiro exemplo. Então, vamos lá. Estão vendo? Posso dar o play? Pode, Sim. Aline. Vamos falar sobre o tempo? Já parou para pensar que nós nunca estamos satisfeitos com o tempo que temos? Porém, cada um tem o seu tempo. Na infância, ele já era presente, porém, não era uma preocupação, a não ser para os seus pais, que na correria do dia a dia queriam mais que o tempo parasse para aproveitar essa fase. Com o decorrer dos anos, você tomou consciência que o tempo fazia parte da sua vida. E com ele, vieram todas as questões, exigências que fazem com que você se sinta estranho e queira ir para outro planeta. Mas pare, olhe ao redor. Perceba que sempre existirá alguém para entender seu tempo e suas diferenças, pois afinal, somos todos diferentes, cada um com seu tempo. E esse é o bom da vida. Estar com pessoas diferentes, contar com quem entende as diferenças, saber driblar as dificuldades, aproveitar os momentos com quem você ama e assim, não deixe que o tempo te limite, você faz a diferença. E agora o último exemplo. Esta é minha casa. Esta é minha casa. Com meus cômodos, minhas paredes, meu altar. Mas este não é todo o meu mundo. Mas este não é todo o meu mundo. O quintal da minha casa O quintal da minha casa é toda a natureza. é toda a natureza. Onde eu gosto de caminhar. Onde eu gosto de caminhar. Caminho, caminho, caminho. Caminho, caminho. E esse andar é como de uma criança. De uma criança. Que caminha em becos e vielas, entre casas, rumo à descoberta de um desconhecido. Prontinho. Então, esses são alguns exemplos, óbvio que tem vários recursos aí que a gente não vai conseguir usar porque é remoto, mas, ao mesmo tempo, essas formas, né, de estruturar, né, a partir desse elemento simples, né, que é selecionar 5 fotos para contar uma história, foram criadas por cada grupo e vários muito interessantes e emocionantes, como esse último, né? Então, enfim, né, vocês estão... Claro, a gente vai ter um tempo limitado, mas depois também, quando vocês forem para salas, né, separadas, que a gente vai depois explicar, e vocês podem, né, estão livres para criar, assim, nesse sentido, e esses exemplos são para mostrar e para inspirar também, né? Posso ir, Alina, se queria comentar alguma coisa? Não, só reforçar isso, né, que tem várias possibilidades, assim, né, de ser mais poético, de ser mais narrativo, mais descritivo, né? Assim, mas que aqui, como a gente está fazendo remoto, a gente não tem como explorar todas elas, assim, né? Mas dá para você trabalhar com várias faixas etárias, vários contextos, desde no jardim, como a gente fez no MAN, na sala de aula, com CREJA, com adultos, com crianças, né? Acho que dá para explorar essa oficina também de várias formas. Aí, quem pode compartilhar os slides agora? Só para eu saber. Jonathan, tenta compartilhar, se não der, a gente...
Tá me ouvindo, Jonathan? Calma aí que eu vou pegar aqui o slide aqui. Então, eu vou... Não, pode ir com calma, eu vou falando. Então, assim, eu vou comentar sobre uma parte mais específica, né, dessa conexão Paulo Freire e essa oficina, mas partindo da questão da imagem, né, e da palavra, né, que a gente já associa, né, e ao lugar, né, que o Paulo Freire dá, e a questão da imagem, né, no próprio Paulo Freire. Então, a gente não vai tratar aqui de coisas que a gente acha que é mais ou menos de domínio comum e público, né, sobre quem seja, Paulo Freire e tal. O nosso recorte é um pouco trabalhar com essa questão do lugar, né, da importância que a imagem ocupa. Então, assim, em geral, a gente... E a Camila saiu da sala. Jonathan pode botar, tá? Se você for ter dificuldade, a Aline pode pegar... Quer que eu compartilhe? Tá aberto aqui. Aline, tá pode ir indo. Tá no nosso grupo lá, Aline. Então, a gente vai trabalhar com esse recorte, né? E aí é interessante que a imagem, na verdade, participa o tempo inteiro do trabalho, né, dos círculos de cultura e do método e do trabalho de alfabetização de adultos, mas isso é pouco falado e potencializado tanto pelo Paulo Freire quanto... Aline, você pode tirar o som. Desculpa que eu ia falar, ia perguntar, já está aparecendo? Não. Eu deixei aberto por isso. Tá, não, tudo bem, mas é que às vezes a gente não se dá conta. Isso, tá ótimo. Tá aparecendo e tá grande agora. Tá. Beleza. Obrigada. Então, não é alguma coisa que a gente usual, né, que seja tema de trabalho, de apresentações. Assim, não se fala muito sobre essa relação do Paulo Freire com... ficou pequeno agora, Aline. Está pequeno agora, não está em modo apresentação. Tá, agora tá. Então, potencializar isso, né? O que está no Paulo Freire, que nem ele próprio, né, tenha de fato potencializado, e o quanto a gente pode potencializar a partir da nossa experiência, quer dizer, a gente aqui no ITEC, e o quanto daqui para frente, né, a partir do que a gente possa pensar junto, né? Pode passar, Aline. Não tá. Aí pode passar de novo. Então, eu vou dividir em dois momentos, a maior parte sobre o próprio Paulo Freire, mas, assim, o que a gente está trazendo aqui parte desse artigo, né, as imagens no método Paulo Freire, na experiência de Angicos, Rio Grande do Norte. Eu perdi a minha conexão, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Deixa eu só ver. Sim. Tá, então eu vou continuar. Se eu sumir, vocês me escrevam no WhatsApp, porque eu vou continuar olhando para os meus slides aqui, que deve voltar a retornar. Voltou a conexão. Então, a partir desse artigo e do livro Educação como Prática da Liberdade, mas assim, né, colocando em perspectiva o Paulo Freire, tem esse artigo que eu acho bem interessante, e que, primeiro, né, ele vai fazer um relato muito detalhado da situação da época, né, quer dizer, pré-golpe militar, né, a tentativa de instauração de um processo de alfabetização no país inteiro, e o quanto ele vai fazer um detalhamento interessante, assim, para a gente, né, mergulhar um pouco nesse ambiente, e o quanto ele vai, né, corroborar que o caráter audiovisual, ele constitui o método Paulo Freire o tempo inteiro, né? A imagem, ele fala tanto da alfabetização como um processo instrumental, quanto da imagem como instrumental, e associa isso à oposição, né? Isso como sendo oposto à alienação. Então, o próprio instrumental aqui tem um outro sentido, né? Mas, assim, a imagem está presente o tempo inteiro, e ela constitui o método, ela é parte importante, mas ela não é,
por si só potencializada e problematizada como linguagem, na sua própria perspectiva, apesar de, fora ele não problematizar, ele dá um lugar de dignidade que não seja só como meio, né, a ponto de, por exemplo, não pegar imagens prontas, de chamar artistas importantes na época para fazer, né, as imagens que vão ser usadas. Então, assim, né, reconhecer essa presença, né, e talvez, né, a gente ter um olhar atento a isso daqui para frente. Eu, pelo menos, nunca tinha, né, ouvido falar da questão da imagem no Paulo Freire. Então, os recursos visuais, né, eles estão presentes o tempo inteiro, né, mas não de uma maneira, né, digamos, mecanicista, né, ou algum tipo de afetação, deslumbramento da técnica pela técnica, mas, ou da imagem pela imagem, né, mas isso que a gente está destacando está sempre dentro de um ambiente, né, que inclusive faz o sucesso da alfabetização, né, pelo método dele, ser tão, né, contundente, né? Posso falar um minutinho, Ângela? Deu eco aí. Então, é isso, né? Não é potencializado, mas faz parte das estratégias de ensino-aprendizagem. Volta, Lili. E o que a gente pode ver é que, para além do Paulo Freire, ou de uma consciência, né, transborda, né, uma importância da imagem, que aparece quando a gente vê, por exemplo, na Educação como Prática da Liberdade, o fato de que ela está presente o tempo inteiro, e ele nunca supõe não trabalhar com isso. Eventualmente é cartaz, eventualmente mostrar, né, tipo, o cartaz com a imagem, ou projetar, mas a imagem está sempre presente. Está pequeno agora, Aline. Não está em modo apresentação. Eu sei, Ângela, é porque eu não consigo mexer no microfone se eu estou com ele no modo apresentação. Só um minuto, eu tenho que voltar aqui. Ai, que difícil. Não, tudo bem, mas eu vou continuar aqui. Sim. Foi? Está aparecendo a apresentação? Foi. Não, só queria fazer um adendo, Ângela. Que eu acho que isso é importante, assim, a partir do Paulo Freire, pensar essa questão do trabalho com a imagem hoje, assim, né, nas escolas. Porque tem isso que a Ângela falou, ele não vai trabalhar com imagens prontas, né? Ele vai trabalhar, eu falei um pouco no início, assim, sempre com imagens que tragam uma ancoragem nas experiências, assim, né, vivida por aquelas pessoas que estão ali naquela experiência educacional, de debate, para que ela seja crítica, né, e reflexiva sobre o seu cotidiano, né? Então, assim, é quase como nesse jogo entre imagem e referente, assim, né? Isso tivesse garantido ali no Paulo Freire. A gente tem uma relação muito diferente com a imagem hoje, quase com uma autonomia em relação ao referente. E os jovens muitas vezes compartilham, assim, pelo deleite da imagem, ou brincadeira, e esquecem da vinculação que ela tem com a realidade. Eles compartilhar uma foto de um amigo como se não fosse expor a realidade do amigo, não tivesse um efeito concreto. Então, eu acho que essas questões também são trazidas para que a gente possa, seja nessa oficina, no Cinco Fotos, uma História, ou sempre com um trabalho de imagem na escola, recolocar essa questão da imagem ser uma ancoragem também de um vivido, de um partilhado, e que ela tem, sim, um direcionamento para o real, para o referente, né? E que eu acho que isso a gente pode retomar desse trabalho com o Paulo Freire num determinado uso da imagem na escola. Vai lá. E a própria perda da realidade para a construção ficcional dos memes, né, das piadinhas e tal, de fazer, né, jogos aí de linguagens, né, com coisas muito sérias e depois dizer que foi brincadeira, né? Então, realmente, assim, né, essa ancoragem é fundamental, porque hoje, diferentemente do tempo do Paulo Freire, a realidade ela é desqualificada para sua, né, em relação à sua simulação, né, nos meios digitais. Mas, então, assim, né, coisas que estão nesse artigo, né, e que mostram a importância e centralidade. O Vicente Vitoriano vai falar de uma pedagogia pelas imagens no Paulo Freire,
E aí todo o processo de alfabetização, ele não se dá no Paulo Freire, senão pela imagem, num primeiro momento, não é só pela imagem, mas pela presença o tempo inteiro da imagem, né? E então ele chama artistas, né, que vão fazer, vão pintar, né, ou desenhar essas situações a partir, enfim, do trabalho todo de como, né, o procedimento que o Paulo Freire tinha de levantar, né, as palavras geradoras a partir, né, de uma situação de debate, né, o ambiente, então, como eu estava falando, né, de inserção dessas coisas, era sempre um ambiente horizontal, dialógico, né, de conscientização, de democratização. Então, todos esses elementos, a própria alfabetização, né, que estavam a serviço, né, da conversão desses seres ali analfabetos, né, mas, enfim, de todos, né, os educandos, como ele fala, em sujeitos, né? Então, esse é o ambiente no qual o Paulo Freire insere esses processos todos, inclusive a imagem, mas ela está presente o tempo inteiro. E, então, a ideia, né, de um procedimento ideovisual, né, porque a aprendizagem da linguagem escrita, primeiramente pelo acesso da imagem dele, e depois pela própria identificação visual da palavra. Então, quando eles projetam a palavra, ela também é imagem, né? E essa projeção da imagem trazia esses elementos todos dos pilares, né, do ideário do Paulo Freire, que era de trabalhar com a concretude, né, de trabalhar, valorizar, né, botar em cena, né, a vida real e significativa, né, portanto, dos educandos, pela própria materialidade da imagem. Depois, essa materialidade da imagem né, ajudava num processo de passagem, né, da concretude da imagem para a abstração, né, dos símbolos gráficos e fonético-gráficos. Então, num processo de transcodificação. Então, tem uma série de operações acontecendo aqui que a gente, né, esse autor, e a gente vai fazendo, né, botando camadas sobre o que o Paulo Freire, né, estava fazendo ali, mas que, de fato, estão no trabalho dele, né. Aí, pode passar. Aí, só uma observação, né, que os círculos de cultura, eles surgem, né, num primeiro momento, como projeto de educação de adultos, né, a dinâmica é construída aí, né, com esse levantamento no grupo, enfim, que está envolvido, né, de temas de interesse, né, que digam respeito à realidade, que sejam caros a esse grupo. A partir dali, né, dessa conversa, são retirados esses temas e o procedimento, ele se dá tal como vai se dar na alfabetização. Quando eles estão fazendo isso, e mesmo nesse primeiro momento, que é, né, sobre discussão de temas, né, e uma educação para o mundo, uma educação política, democrática e tal, o Paulo Freire vai falar isso, né, que esse processo acontece também com ajudas visuais, né, e o método de alfabetização, ele deriva dessa dinâmica, né, desse projeto de educação de adultos, quando ele vê que isso funciona, né, o resultado é muito bom, e aí eles pensam, então, num método que fosse ativo, dialógico, colocando, né, os educandos como sujeitos, e aí, então, a alfabetização, ela não é um valor em si, ela vem depois, né, de um ambiente, de um projeto que quer colocar essas pessoas como sujeito, né, e aí ele vai entender, bom, qual é o, digamos, o tema, né, privilegiado ali naquele contexto, né, para fazer essa conversão desse sujeito que chega, né, se situando como alguém despotencializado, né, ou menor em relação à dinâmica né, hegemônica dos valores, né, que colocam, né, fazem uma divisão entre trabalho rural, trabalho na cidade, trabalho intelectual, trabalho braçal, né, ser analfabeto e ser alfabetizado, né, e ele vai entender que é o tema da cultura. E aí ele vai criar, né, uma série de cartazes, né, de situações existenciais, como ele diz, que começam com a imagem,
para trabalhar a questão da cultura. E a cultura é essa condição fundamental de qualquer ser humano, né, de qualquer sujeito, né, o fato de que, em existindo como sujeito, né, se situa no mundo, atua sobre ele, interfere e transforma, né? Então, o tema da cultura vai ser o tema inicial para depois a alfabetização entrar lá como um elemento de empoderamento, né? E de efetivação dessa condição de sujeito, né? Ativo e potente, né? Eu acho que vale ressaltar também... Só para finalizar essa frase, então, que ele diz, né? Só assim nos parece válido o trabalho de alfabetização, em que a palavra seja compreendida pelo homem na sua justa significação, como uma força de transformação do mundo. É só por isso que a alfabetização entra, não porque ela, tecnicamente, né, mecanicamente, deva ser preendida por um uso instrumental, que também mantém esse sujeito como um analfabeto funcional, né? Alfabetizado tecnicamente é um analfabeto funcional. Não, só interessa se ele vai para uma condição de sujeito de empoderamento. Pode falar, Lina. Não, e aí eu acho que tem isso, assim, né, que a gente quer trazer também com esse trabalho, que é esse sentido mais amplo de alfabetização, que nunca acaba, né, que o trabalho do Paulo Freire traz, porque, assim, ali, ainda que ele estivesse trabalhando com analfabetos para alfabetizá-los, o código não se trata de ensinar um código, mas primeiro ensinar o que se quer dizer e como se quer dizer para dar um instrumento para dizer, né? Então, tem uma reflexão sobre o seu discurso, sua vida e seu discurso, para que, quando você vá, né, ler e escrever, você possa ler e escrever seu mundo, né? Isso, do seu mundo. E eu acho que a gente vive muito hoje também isso, porque, de certa forma, se a gente pensar as mídias como também linguagens disponíveis e códigos, assim, né? Essa alfabetização do uso das mídias, da palavra, do texto, da imagem, em cenários cada vez mais diferenciados e novos, pela velocidade com que tudo se transforma, exige uma alfabetização constante nesse sentido freiriano, da gente, para além de saber usar TikTok, rede social, programa tal, o que você quer dizer com isso, né? E o que você está recebendo de discurso através desses instrumentos, né? Então, esse sentido amplo de alfabetização também ele precisa ser constante, assim, de certa forma, na nossa educação agora, porque os vários signos, né, e a convergência deles nas plataformas digitais, assim, trazem uma alfabetização que é para além só do texto escrito e que é contínua, porque as codificações com esses vários signos mudam o tempo inteiro com as novas tecnologias e com as novas dinâmicas de comunicação. Tá, pode passar, Aline. Então, agora vai ter algumas imagens. Então, ele cria 10 situações, né? Os desenhos são do Vicente de Abreu, anteriormente do Francisco Brenan, que são artistas mesmo. Pode passar. Então, essa é a primeira situação para discutir, né, a questão da cultura, enfim, né? Antes tem um processo de levantamento. Não, anterior. De situações, né, de situações, problemas, situações de interesse, que já eram as palavras geradoras, e ele começa a fazer um trabalho com essa questão da cultura, e aí vai ser problematizado esse contexto, a questão, ele fala do poço, quem fez o poço, né, aí essa ideia de transformação, né, aí pode passar, ele vai falar depois sobre a questão da caça, então, diferentes momentos históricos, contextos históricos, sociais, antropológicos. Depois ele não está aqui, mas ele vai falar do gato que caça, né? A diferença do gato, então, que seria uma caça ligada a uma condição de natureza, aqui uma condição de cultura, onde os elementos são construídos. Pode passar. E aí a 10ª situação é a própria situação, né, dos círculos de cultura, e que opera aqui uma questão de metalinguagem, né, porque eles passam a ver, né, e aqui na própria imagem está, eles se veem, né, em situação, né, olhando para a imagem que está no centro da tela, né. Então, pode passar. E aí, uma outra coisa que esse texto do Vicente Vitoriano fala, que eu achei muito interessante, é que ele fala o seguinte, existe a questão da imagem, mas existe a questão da tecnologia também. No caso aqui, dos projetores, ou de uma outra coisa que ele cita no texto, que eu tentei procurar, mas não botei imagem aqui, que se chama epidiascópio, que era, digamos, sei lá, né, os primórdios do retroprojetor, né?
E aí, o que ele vai dizer é o seguinte, né? Dizer, ele também não decide, eventualmente se usava cartaz, mas na maior parte do tempo, e né, tendo possibilidade financeira e de acesso, né, a tecnologia é instalada como elemento que vai apresentar essa imagem. Então, o retroprojetor, ele é um objeto, um elemento de tecnologia super importante, né? Ele não decide mostrar o desenho diretamente, ele decide projetar. E aí o texto do Vicente Vitoriano é muito interessante, porque fala do quanto as pessoas em Angicos, quer dizer, no interior, né, do Rio Grande do Norte, sabendo, por exemplo, do cinema, mas sem a experiência do cinema, porque ele não tinha chegado, ficavam fascinados com aquela luz, né, que era projetada daquele aparelho, e o quanto isso mobilizava a comunidade em volta, que as crianças iam tudo para a janela para assistir, diziam que vai começar o cinema, né? E aqui são os coordenadores, né, de debate, analisando, né, os slides, mas para também potencializar o fato de que não era apenas um meio, porque ele no artigo fala que as pessoas que estavam ali na sala, no ambiente, elas pediam para que não fosse desligado o projetor, mesmo quando nada era projetado. Então, esse fascínio, né, que associava uma camada daquela experiência ali concreta com a experiência do cinema, que talvez se tornasse mais fascinante ainda quanto menos eles tivessem acesso, né, essa luz projetada sem nada, ou projetando, né, imagens e palavras, elas geravam um fascínio, criavam um ambiente mágico, assim, né, e de encantamento, que também ajudava a construir esse ambiente, que não era só, né, acessório, mas ajudava a criar um ambiente que fazia, né, aqui estou, né, conjecturando uma hipótese, que fazia também a eficiência desse processo, né, esse encantamento, né, como colaborador desse processo, porque o retroprojetor era a tecnologia de ponta e era um elemento presente sempre que possível, né, e desde quando ficou acessível no método Paulo Freire. Então, essas coisas que ele não problematiza, assim, não para olhar, no entanto, estão sempre presentes e são necessários. O artigo mostra a batalha que foi para ele conseguir isso, essas coisas eram acessíveis nos Estados Unidos, mas aqui não, falando com embaixada, com um monte de gente para conseguir esses aparelhos. Aí pode passar. Aqui eu busquei um retroprojetor, mas eu nem sei se esse seria o que o Paulo Freire teria usado. Pode passar. É um projetor de slide, né? Projetor de slide, né? E aí só para dar uma sequência de como, né, além das imagens, né, dos desenhos, ele mostra no Educação como Prática da Liberdade como é que era o processo depois, né, depois da imagem, do debate sobre aquele contexto que a imagem trazia, etc. As palavras, então, eles construíram, né, um roteiro aí, né, de 17 palavras geradoras, a primeira dela, né, favela, aí não, essa palavra não estava ali a seco, né, ela era potencializada no seu sentido, nos seus desdobramentos, então, aí depois, na sequência da imagem, a imagem da palavra, aí pode passar. Depois, a imagem, né, da família fonêmica, né, então, fafififofu, vavevivovu, lalelilu, depois, pode passar, Aline. Depois, né, as 3 famílias juntas e essa ficha de descoberta, porque a partir daí, né, as pessoas eram convidadas a criar, né, porque ele fala da alfabetização como um processo de criação, e a criar palavras, né, com combinações dessa estrutura, dessas famílias fonêmicas iniciais, né. Depois eles falam que um jornalista, né, Carlos Lira, que participava desse processo, conseguiu desenvolver a lâmina em papel vegetal, eu acho, e isso foi incrível, porque aí não só eles traziam as palavras prontas, como eles passaram a poder
as pessoas que estavam lá no processo de alfabetização a poder escrever as palavras. Aí a primeira palavra escrita por eles mesmos era panela, isso projetado, né? E depois eles escreviam os próprios nomes, e isso, assim, dando um sentido, assim, de empoderamento muito grande, né? Pode passar. E aí, por último, só para fechar, né, em 2010, o Jonathan de Andrade, que é um artista, pode passar para o próximo, ele participa da Bienal, né, de São Paulo, e aí o que ele conta sobre o trabalho que vai ser sobre, né, esse material todo e o método do Paulo Freire, é que a mãe dele era pedagoga e tinha, né, uma espécie de apostila, né, com vários, né, unidades desses cartazes, né, que associavam imagem e texto, que derivam do método Paulo Freire, mas que, ao mesmo tempo, também ficam meio soltos, porque passaram a ser comercializados, sei lá, em bancas de jornal, e que a mãe dele tinha e usava, né, como educadora. E aí, enfim, a mãe consulta se ele quer, né, ele fica com isso e decide fazer um trabalho, enfim, já tinha isso, e depois, quando da Bienal, ele decide trabalhar sobre isso, e aí ele constrói um trabalho que combina tanto, né, esses materiais originários ali do período do Paulo Freire, quanto combinações de imagem e texto novas, né? Aí pode passar para o próximo. Tem como foi, né, instalado, né, o trabalho dele na Bienal. E aí ele, bom, como artista, né, ele recupera um pouco do método, ele se encontra com várias mulheres que são analfabetas e tenta levantar essas palavras geradoras. Ele faz vários lambe-lambes pela cidade, e aí ele constrói esse painel que, na verdade, não só faz com que a palavra, né, que a imagem, digamos, materialize, né, sem ruído, né, a palavra, mas ele cria outras formas de relação, como tensionamentos, contradições, né, você pode fazer uma leitura, né, enfim, de cada cartaz aqui, né, não só em si mesmo, mas na relação com quem vem antes ou depois, ou em cima ou embaixo. Então, ele produz outras camadas aí, né, de sentido, enfim, né, porque se apropria e está fazendo uma outra coisa. Aline, pode passar o próximo. Aí tem alguns detalhes, assim, do trabalho dele, onde ele pega, né, por exemplo, a ideia por exemplo, de rasgar dinheiro, né, ele faz uma literalidade, não tanto com a palavra rasgar, mas com o ditado, né, do rasgar dinheiro, a faca no pescoço, que ele também literaliza, não a faca, mas o ditado, que é popular, e aí a figura que está ali com a faca no pescoço também é uma figura, né, popular, né, pode passar aí também. Aqui vem a brincadeira de colônia, que é o perfume, mas que na relação com o cartaz que vem antes de Brasil, né, você tem Brasil, né, uma composição de Brasil, colônia, e aí você está remetendo a um outro universo, né. Então, esse trabalho do Jonathan de Andrade, enfim, né, tanto atualiza, se apropria, né, e produz, né, mais, né, do que o próprio trabalho do Paulo Freire, quanto o trabalho do Jonathan de Andrade, né, abre possibilidades, né, daqui para frente, com tudo que a gente, né, tudo que todos nós podemos ter como repertório, como de potencial, né, a partir do próprio trabalho do Jonathan de Andrade, já que é um trabalho de 2010, né, e usando agora, né, o nosso próprio repertório, né. Então, acho que tem mais um, só mostrando no outro ângulo a exposição. Tá? Então, é isso, assim, né? O trabalho do Jonathan de Andrade, se vocês procurarem, eu acho que esse eu não botei o link, mas Jonathan de Andrade, Paulo Freire, Bienal de 2010, acho que vocês encontram lá. Então, dito isso, a gente queria, então, fazer a oficina propriamente dita com vocês. Meninas, vocês podem apresentar como é que vai ser a dinâmica, Camila? No momento temos uma... tem umas perguntas. Temos uma pergunta. Desculpa, que eu não estou vendo o chat, tá? Então,
A Rebeca Gomes colocou aqui no chat, esses desenhos seriam para já desenvolver um olhar crítico das pessoas antes mesmo de ensinar a escrita, quando você falou sobre Paulo Freire, trabalhar com as imagens junto com os grupos. É isso mesmo, Rebeca. Na verdade, mas isso no contexto em que todo o trabalho é crítico, no qual a própria imagem se insere, né? Porque assim, na verdade você tinha conversas antes, né, sobre os temas, e aí você tem isso que ele vai chamar palavras geradoras, que são essas palavras que depois ele desdobra, né, para alfabetização. Mas assim, as imagens também eram produzidas a partir dessas palavras geradoras. Então, assim, ele já fazia uma conversa prévia daquilo que era realidade, tema, tensão, assunto, interesse assim, das pessoas para fazer essa coleta das palavras, para produzir essas imagens, para depois, então, ter nos círculos de cultura esse material, né, para desenvolver o trabalho. Mas ele sondava com algumas pessoas antes, né? E aí é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou só falar um pouquinho, então. O nosso tema gerador aqui, né, acho que o que congrega todos nós, é escola e educação. Então, a gente tem um conjunto de fotos, né, que a gente vai usar para escolher 5, para montar uma história em cima dessas 5 fotos, que foram fotos que vocês participaram do envio, que são fotos da escola, mas para a gente também orientar, mais inspirado ainda no Paulo Freire, a construção das histórias, a gente queria produzir aqui com vocês essa produção de algumas palavras geradoras a partir da palavra escola. A gente pode ter 10 palavras aqui. Então, eu vou falar escola e vocês vão falando palavras que derivam de escola até a gente chegar em 10 palavras. Aí, quando a gente tiver as palavras, a gente explica um pouquinho mais se ainda tiver dúvida sobre a oficina. Vamos lá, então? Escola. Quem fala uma palavra a partir de escola? Pode falar ou botar no chat ou os dois. A Beatriz botou aqui educação. Professor. Professor. Regras, ensino. Estudo, dedicação. Experiências. Quadro, experiências, social, amizades, livros. Acho que a gente já podia parar aqui, né? A gente pode pegar todas, se tiver até mais de 10, acho que não Isso, tem... acho que já tem mais de 10. Tá, mas pode pegar todas, então, que estão aqui. A Camila. Meninas, então, vocês explicam agora como é que a gente vai se reunir para produzir os filminhos? Deixa eu só comentar que agora eu estou vendo o chat. O Lucas perguntou se essa oficina correrá de novo. A gente não tem previsão, mas pode fazer. Agora que a gente já começou, né? A mais difícil era fazer essa, que a gente nunca tinha feito, né? Então, a gente depois pode conversar. Acho que se tiver demanda, vocês mesmos, o retorno que vocês derem, se ela foi significativa, a gente pode pensar, tá? Dá para fazer sim, para nós não tem problema nenhum. Aí, meninas podem ir lá. Perfeito. Agora, só para orientar, vocês vão ser direcionados para salas, né? Para outras salas, justamente para vocês poderem discutir essas palavras, né? E a partir disso também escolher 5 fotos para poder montar uma história, que é o objetivo dessa oficina em si. Então, vocês podem pegar ou uma palavra, né, que vai ser uma palavra geradora, e a partir disso, montar toda uma história em cima dessa palavra, ou pegar mais palavras, né, isso fica a critério de vocês, e montar cada foto, né, colocar uma palavra geradora que componha também com aquela foto. Eu vou colocar aqui no chat os links e também vou colocar pelo WhatsApp para quem preferir. Eu fiz lá um grupinho, né? E vou divulgar também o link das salas por ali. Vocês vão para essa sala, vocês vão conversar, pode deixar que eu vou colocar também orientações ali no chat com as palavras e tudo mais. Vocês vão discutir entre vocês mesmos e a partir disso vão em conjunto montar essa história, certo?
Estou esquecendo de Cada alguma coisa, sala vai meninas? ter um de nós da oficina para ajudar. Exato. E aí na sala a gente Isso vai ter aí. acesso às fotos de cada grupo e às palavras para a gente conseguir discutir e montar a história tal como nos exemplos que a gente começou vendo. Tá bom? Então vai lá, Camilinha, cola aí. Eu já vou para minha sala, então. Perfeito. Vou colocar aqui, vocês vão ver os seus nomes, né, integrantes da sala, e vão direto para o link da sala. Tá, vamos começar então. Então, nós somos o primeiro grupo, e aí o nosso título é esse, né? Narrativas Imagéticas sobre Educação. Rebeca, você vai passando e a gente segue na sequência. Jadilson. Põe no início de novo, Rebeca. Tá? A Rebeca. Ângela, tá por aí? Foto, Aline? Sim, a gente já está apresentando. A Rebeca vai passar para a foto e aí cada um segue na sua sequência, tá? Pode começar, Rebeca. Então, baseado com a primeira imagem, a palavra geradora foi educação. E educação é um meio de adquirirmos conhecimento para as experiências de vida. Para a segunda imagem, eu pensei na palavra geradora dedicação, e com isso fiz uma frase com ela, que é: a dedicação do professor gera afeto. Para a terceira imagem, a palavra geradora é experiências. A festa junina é uma das experiências mais marcantes na escola. Eu lembro como se fosse hoje, vestida para a festa junina com o vestido que a minha mãe fez, e uma decoração feita por toda a escola e a gente em sala de aula ajudando a professora. Nessa imagem, a palavra geradora é o estudo. O estudo gera conhecimento. E com dedicação, esforço, aprendizado, conseguimos formar. Amizades também fazem parte do ambiente educacional. Os amigos, eles nos apoiam, eles nos ajudam, nos incentivam, e com eles podemos chegar até o final, concluir as etapas. Lembro de cada um dos meus amigos, da Jaqueline, do Luiz, do Carlos, do Pedro, do Augusto, como eles me apoiaram, me ajudaram, além de trocar todas as experiências no ambiente da escola, que me ajudaram a formar quem eu sou hoje. Pode parar de compartilhar, Rebeca, aí entra você, Aline. Oi, desculpa, gente. Camila falando aqui. Acho que eu caí um pouquinho, mas agora eu retornei. Os outros grupos já estão finalizando, se não, já estão aqui, né? Tá bom? Tá bom. Todo mundo já está vendo? Sim. Sim. Isabela e Júlia estão aí? Sim. Então vamos lá. Isabela aqui. Eu não sei se a Júlia tá aí. Vamos ver ela. Eu ouvi um simzinho. Acho que Júlia tá.
Assim, pode começar. O quadro. Entrei para a escola e me disseram que ela ia me ampliar o mundo. Mas cheguei lá, estava tudo enquadrado. Um quadro branco, um quadro na carteira, um quadro de conhecimento, um monte de disciplina, me obrigando a pensar quadrado, certo, de jeitos que eu nunca tinha pensado. Mas acabei descobrindo que, enquadrando e enquadrado, eu ganhava novos formatos e novos conhecimentos. Ampliei minha mente e descobri o universo dos livros. Um novo hobby. Passava horas com meus amigos na biblioteca, lendo e estudando, mas principalmente discutindo vários assuntos maneiros. Fiz amizade, fiz festa, descobri que a escola não é só o quadro. E das festas que saem do quadro e dessas brincadeiras vinham os trabalhos de grupo, que eram novas aventuras. Eu nunca ria tanto quanto nos trabalhos de grupo. A gente passava horas para escrever meia página de tanto que a gente ria. Mas aquela bagunça toda, a gente aprendia, estudava, ensinava um ao outro, ia descobrindo características novas e qualidades. Quem é o líder, quem desenha bem, quem faz a melhor piada. Me lembro até hoje do Amir enrolando a professora falando de dendritos de neurônio um trabalho inteiro. A gente tirou 10, não sei como, mas a amizade eu tenho certeza que era nota 10. Com isso, percebi que a escola vai muito além das regras. Com muita dedicação, adquiri várias experiências novas e amizades. Finalizei esse ciclo, na verdade, finalizei esse quadro da minha vida. Perfeito. O grupo 3 já voltou? Espera que eu tenho que editar, que ficou um ó aqui, depois eu mando. Não tem problema não, Aline. Já estamos aqui, Camila. Já dá para compartilhar aí, Vanessa? Pode compartilhar, então. Sim, só um instante. Todo mundo, seu grupo também já está aqui, Vanessa? Eu acho que era a Evelyn, né? E a Jaqueline. Sim. Meninas, posso começar? Evelyn e Jaqueline? Pode. Minha trajetória. Oi, gente, eu sou a Ana. Eu tô bonita? Gente, me falaram que hoje é o meu primeiro dia de aula. Falaram que eu vou para um lugar chamado escola. Me deram roupa nova, mochila, merendeira cheia de lanche e essa sandália tão bonita. Mas, gente, minha mãe tá mais animada do que eu. Que lugar é esse? Mamãe disse que neste lugar eu vou fazer várias amizades e conhecer várias outras crianças que vão brincar comigo e me fazer companhia. E não é que esse lugar é muito legal? Tem dia de tudo. Hoje eu tô com um coelho. Confesso que se ele me soltar eu corro, mas até que tô gostando. A mamãe me disse também que eu teria vários professores. E tive professores que marcaram positivamente minha trajetória. Lembro dessa professora que radiava meu dia de alegria. É, mãe. Ainda bem que você teve todo aquele carinho comigo no primeiro dia. Depois de muita dedicação, eu consegui terminar. Espero ter conseguido te orgulhar. E com certeza eu levarei todos os ensinamentos comigo pro resto da minha trajetória. Antes, Evelyn, Adorei o Jaqueline coelho. e Vanessa. Adorei o coelho, se ele me soltar, eu corro. Tem problema não, Evelyn. O grupo 4 tá aí?
Grupo 4 de Dulce, né, Dulce? Dulce acho que está retornando. Pode Sim, compartilhar. eu estou voltando aqui porque caiu uma tela. Estou vindo com outra. A Débora vai compartilhar a tela para mim. Tá ótimo. Estou voltando no outro. Todo mundo do grupo tá aí, Dulcita, que vai falar? A maioria já está aqui de volta. Estava voltando só a Débora e eu. E eu caí da outra sala que eu estava. Estou entrando aqui. Débora entrando com compartilhamento, gente. Conseguem me ouvir? Sim. Sim. Caiu, Débora, o compartilhamento. Dulce, teu microfone está ligado. Desculpe, tem um barulho aqui em volta. Débora, se você conseguir mandar compartilhar com a gente compartilha aqui. É uma boa. Débora, consegue colocar lá no nosso Envia grupo? pelo WhatsApp. Isso. Você não consegue compartilhar? Lá eu consigo entrar, eu acho. Se puder mandar no WhatsApp, eu abro. Porque eu acho que é num formato melhor. Depois a gente quer recortar esses filminhos. Acho que ela já está conseguindo abrir, né? Só está muito grande, Débora. Acho que quando entrar nas fotos. Passa para o outro slide. Acho que tá bom, pode ir. Então, para essa primeira imagem, a palavra geradora foi regra. Eu pensei em como sempre fomos ensinados sobre o uso do uniforme, como forma de identificação, mesmo em atividades fora do ambiente escolar, como um passeio educacional. Próxima, Débora. Você consegue passar a foto, Débora? Você está nos ouvindo, Débora? Dulce, manda o link para a gente. Se ela não conseguir responder, a gente compartilha aqui. Ou manda o arquivo se não estiver na rede. Não é link, arquivo. Tá ouvindo, Débora? Eu consigo, acho que só tem que mandar para a gente abrir no WhatsApp, porque por algum motivo ela não está nos ouvindo, eu acho, e nem conseguindo. Então ela está com o link, ela abriu sozinha, porque não estava indo atualizado. Eu acho que a Débora caiu, foi por causa disso, congelou. Era o grupo 3? Passa para o grupo 4, então. Não, era o grupo 4. Então pode passar o 5. É o 4, agora é o 5. E Dulce, tenta ver se mais alguém pode compartilhar para a gente. Deixa eu ver aqui. Eu abri aqui do grupo 4, posso compartilhar? Eu abri aqui. Então tá, Rebeca, vai. Vou compartilhar então. Estão vendo já? Carregando. Abriu agora, só está pequeno. Sim, obrigada, Rebeca. Tá ok agora. A Débora está aí? Ela vai falar também? A Débora acho que caiu. Alguém falou. Mas eu acho, Rebeca, que ele não está ainda na ordem que as meninas colocaram, entendeu? Porque esses slides foram editados. Por isso mesmo. Ela baixou o plano dela, que estava fazendo lá, e ele simplesmente se desconfigurou. A Débora enviou agora pelo WhatsApp. Entendi, tá bom. Rebeca. Acho que dá pra gente jogar pro 5, por enquanto, enquanto as meninas vão resolvendo. Depois a Rebeca compartilha o
que foi pelo... Aí dá para você baixar com calma, Rebeca, para compartilhar. Tá no grupo do ITEC do Eu WhatsApp. posso compartilhar, pode deixar. Jonathan está compartilhando do grupo 4, né? Do grupo 5. Ah, então tá. Ele então é o mediador. Então, meninas, já podemos começar? Sim. Pode sim. Vocês já estão todas aqui? Calma, Ângela. Vocês estão todas aqui? Sim. Pode começar. Então tá bom. A escola e suas experiências. É nela que fantasiamos, sonhamos e vivemos o que está nos livros. Na escola, além de fazer amizades, somos felizes e adquirimos conhecimentos em sala de aula. A escola nos traz felicidade e amizades que nunca esqueceremos. Eu amava as apresentações que tinham na escola. A gente sempre fugia da rotina de cadernos, livros, lápis ou caneta e explorava novos talentos, como a dança, por exemplo. Ela é principalmente um espaço coletivo, de liberdade, onde o ensino efetivo surge a partir da dedicação, troca de experiências e amizade. Ao final de tudo, na escola, gira em torno da afetividade. Fechou. A Aline e a Rebeca que vai compartilhar? Quem vai compartilhar? Eu vou compartilhar. Então tá, grupo 4. Tá, grupo 4. Desculpa aí, meninos do grupo 4. Nós voltamos aí do começo, tudo bem? Me digam se vocês estão vendo. Entrou. Então podem ir. Então, para essa primeira imagem, a palavra geradora foi regra. Eu pensei em como sempre fomos ensinados sobre o uso do uniforme, como forma de identificação, mesmo em atividades fora do ambiente escolar, como, por exemplo, um passeio educacional, que vai ser falado nessa história. E eu que achei que a escola seria chato, mas foi sensacional. Foi uma experiência incrível ir para a Bienal. Comemos, rimos, demos muitas gargalhadas e fizemos boas amizades. Diversos profissionais têm sua dedicação direcionada à educação. No dia do passeio, uns se dedicam a ele, enquanto outros se dedicam ao zelo pelo ambiente escolar. Palavras do Mateus. No final, tiramos essa foto que me traz grandes recordações de amizades que eu levo no meu coração. Por fim, depois do passeio, tivemos uma festa comemorativa na escola, junto com todos os amigos. Antes de descermos para o pátio, tivemos um momento com a professora, nos explicando como deveríamos nos comportar durante a apresentação de dança lá embaixo. Perfeito. Foram todos. Tá, eu acho que agora a gente podia ter, enfim. Muito bom, gente. Parabéns. Foi ótimo, gente. Obrigada. Que bom. A gente podia conversar um pouquinho, né? Assim, tipo, pensou até às 18 horas, mas aí demorou um pouco nos grupos, que é normal. Então, ouvir um pouquinho de vocês, né? O que vocês acharam, enfim, comentários, perguntas. Tá bom? Estamos aqui. Eu achei muito... Pode falar? Pode, claro. A imagem que eu tinha escolhido, né, que eu até falei sobre, que foi o final da apresentação,
foi essa que a professora está em sala com os alunos, né? Acho que ela está com um quadro, assim, um quadro pequeno ao lado dela, enfim. E eu gostei muito dessa imagem, porque essa imagem me lembrou a minha experiência na escola, assim, porque na minha escola, pelo menos, a gente, antes de descer para fazer qualquer coisa, seja apresentação de dança, seja qualquer tipo de apresentação mesmo, a gente se reunia com a professora em sala e ela nos explicava o que a gente tinha que fazer, como é que a gente tinha que falar, se tivesse que falar alguma coisa. A gente sempre tinha esse momento de interação, e aí eu lembrei bastante dessa experiência que eu tinha na escola. Muito interessante. Todo mundo teve foto sua nos seus grupos? Rebeca, não. Mas a minha foto estava em outro grupo, mas eu vi minha fotinha lá. O meu eu tive, eu gostei, inclusive, dessa oficina, me fez lembrar de bons tempos, assim, da infância, da educação básica, eu gostei demais. Se é feito dessa forma, entra esse elemento, né, daqueles elementos que a gente tentou listar, assim, né, que cria um ambiente que faz com que o processo seja significativo e, portanto, né, eficiente, assim, né. Então, essa coisa da gente relembrar o tempo de escola, né, quer dizer, seja com as nossas fotos, mas às vezes essa situação da festa junina, que foi o que eu narrei, a foto não era minha, mas é uma marca, né, então, assim, a gente volta para aquele momento e tudo é ressignificado, né. Fala, Lana. Eu acho que... desculpa, Lana, fala, meu anjo. Oi, gente, rapidinho. Será que tem condição de vocês ligarem a câmera para tirar uma foto de todo mundo? Só quem quiser, puder também. Tá, pode fazer isso enquanto a gente fala, né? Mas se não, tira dos quadradinhos mesmo. Não, essas eu já tirei várias. Tá bom? Eu acho, assim, a gente montou essa oficina provocada pelos 100 anos do Paulo Freire, né? Então também era nova para a gente. Mas eu acho que assim, as coisas que a gente vai pensando, né? Até pensando mesmo no que o Paulo Freire fala, assim, né? Acho que uma coisa que facilita é as fotos do grupo serem das pessoas, que facilita lembrar essa coisa da história, né? Para narrar a história. Muitas vezes ficou descritivo da foto, assim, né? Vago. E eu acho que o legal é a gente falar de experiências mais encarnadas mesmo. Então, acho que é uma coisa que a gente talvez tenha que cortar um pouco desdobrado antes na organização, né, Ângela e meninas, é conseguir que as fotos das pessoas estejam nos grupos, né, assim. Então, nós tentamos isso, né, mas como nem todos os participantes acabaram não enviando foto, porque a gente acabou optando por tirar isso, por às vezes ser um dificultador para as pessoas estarem participando da oficina, então algumas fotos tiveram que serem adaptadas para entrar em outros grupos, para todos os grupos terem mais ou menos a mesma quantidade de fotos, né, justamente para tentar, né, escolher entre aquela gama de 8 fotos, né. Então, uma boa parte aí, eu acho que teve fotos, mas algumas foram direcionadas para outros grupos, né, justamente para isso. O ideal realmente é que, assim, todos os participantes, eles enviem as fotos para ser significativo para vocês, né. Acho que alguma coisa que a gente... Às vezes é muito complicado por conta de ter que remexer foto antiga. Que não está digitalizada, né? 2 semanas para achar fotos minhas e eu era... Que não está digitalizada e tal, né? Mas eu acho que faz uma diferença. Dulcinha levantou a mão. Sim, tá ouvindo? Sim. Sim. Mas isso também ficou interessante, Aline, porque traz justamente um novo desafio, que é o nosso em sala de aula, de você não ter equipamentos, você ter que se adequar às situações atuais e também a própria a posição da imagem real, mas que pode trazer diferentes significados dependendo da subjetividade de cada um. E isso foi interessante. Alguém viu a imagem de outro e conseguiu
viajar nas suas lembranças também. Sim, não, e tem isso, coisas que todos viveram, São né? Festa ótimas. junina, né? Não sei o quê, mas eu acho que ter as próprias fotos sempre favorece que na hora de fazer a história se costure melhor, né? Bom, mas a gente faz do jeito que dá, né? Sim, é sempre oficina de guerrilha. Olha a nossa atenção, né, redobrada aí. Gente, o pessoal que participou de fora, quer fazer algum comentário? Assim, oral. Fala, A Natália. foto que eu enviei é uma foto, assim, da minha formatura, né? Tem boas recordações dessa época. E, assim, eu pareço estar um pouco, né, com a cara assim, né, brava, mas não... Na verdade, eu tava de boa mesmo. Eu só tava assim porque, não sei, no momento, não sei o que aconteceu. Mas eu gostei muito dessa oficina. Eu acho que ela pode trazer, né, essa experiência, né, de trabalhar com imagem e também poder aplicar futuramente, né, nas escolas públicas de ensino, né, ensinando também nossos alunos futuramente, né, eu faço licenciatura, né, ensinando eles a trabalhar com imagem. A Ângela Santos que está escrevendo aí não sou eu, tá? É a Camila. Alguém aqui, todo mundo aqui é professor, que está aqui? Professor, professora? Tem um monte de professor em formação. Tá ótimo. Aliás, morri Mas de rir. a gente trabalha muito com isso, né? Com uma alfabetização para a imagem, que é uma alfabetização midiática, assim, no sentido de que a imagem não é mais a imagem, né, da Mona Lisa no museu, né, assim, isolada, em que você concentra naquela imagem sem ruído, sem outras coisas na volta. E então ela está sempre, né, num contexto, se for nas redes, né, com muitos outros estímulos, né. Então, uma educação midiática, assim, né? Uma educação para as redes, uma educação para a imagem, uma alfabetização. Então, isso que a Natália falou é a ideia, né? Tanto da gente se ligar disso, porque, né, aí são as trocas, né? Da mesma forma que a gente se apropriou de coisas que um outro grupo estava fazendo, né? E ressignificou. A ideia é que vocês se apropriem e façam isso também, né? Isso e outras coisas, né? Ana Cristina falando, foi uma experiência muito boa, gostaria de ter falado, escutado melhor, mas felizmente minha internet não permite. Tudo bem. A Débora, gostei da experiência, presencial deve ser melhor ainda. Presencial sempre é melhor. Presencial é sempre melhor. Se a gente não tinha consciência disso, agora a gente tem, né? De que presencial é sempre melhor. Podemos encerrando, então, 6h14? Tudo bem, gente? Se quiserem comentar mais alguma coisa, é agora. E aí é isso, os nossos contatos estão naquele formulário que vocês preencheram, tem o e-mail, imagino, né, que o pessoal tem. A gente tem os e-mails de vocês também, a gente acaba colocando, né, as pessoas que entram em contato com a gente na nossa mala direta, então vocês vão receber outras coisas. E se desejarem, também entrem em contato, porque a gente faz atividades customizadas, né? E os certificados também, depois as meninas vão entrar em contato com vocês. Isso, pelo e-mail cadastrado no formulário, tá bom? Então, se alguém, assim, não acessa direito o e-mail cadastrado, coloquei outro e-mail, manda um e-mail pra gente ficar ciente, porque senão, a princípio, a gente vai enviar para todos os e-mails que foram cadastrados, tudo bem? Ver spam também, né? De repente vai. E se vocês quiserem também colocar um feedback, nos citar nas suas redes sociais também, é super bem-vindo. Comenta lá na divulgação da oficina quem fez, né? Nos sigam, divulguem. Eu adorei ver as fotos, um monte de foto do Pedro II, tudo ou nada. Adorei. Gente, então, muito obrigada, né? Não tem formulário para preencher agora não, Rebeca, aquele que vocês preencheram
na inscrição, e aí a presença na oficina está no próprio registro dos trabalhos, né? Que está com o nome de quem fez cada filminho, assim, né? Cada história das 5 fotos. Então, a gente vai checar por ali. Tá eu bom? acho que depois a gente pode mandar no e-mail com certificado, mandar os links todos, porque estava no formulário, aí de repente a pessoa já não acha mais, né, quando mandou, em que lugar está. A gente manda os nossos contatos, mas é sempre TEC Imagem e Texto. E a gente agradece, então, esse tempo junto, né, que é muito Obrigada, precioso. espero que tenham gostado. Tá bom? E esperamos futuramente também poder fazer mais. Então, assim, sigam realmente nossas redes sociais, porque tudo que a gente fizer, a gente vai colocar lá e divulgar por lá. E vocês vão poder participar de outras coisas maneiras aí. E a live anterior que a gente fez, quer dizer, hoje nem foi live, né, exatamente, mas foi sobre fake news, então a gente deve fazer uma outra em setembro, e aí a gente avisa vocês, tá? Gente, brigadão. Beijo, obrigada pela presença. Visitem nosso site. A Dulce veio do além. A Dulce está duplicada também. A Dulce levanta a mão num lado e começou a falar do outro. Porque assim, não entendeu a Dulce. Então tá, gente, acho que foi, né? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Natália. Boa noite. Tchau. Boa noite, abraço.